Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equipamentos de medição, mais precisamente sobre o osciloscópio. Olá, nobres! Sejam bem-vindos aqui ao canal do Mr. Amp. Mas por que eu tenho o osciloscópio e o multímetro na bancada? O multímetro é um equipamento extremamente útil, muito importante para a gente ter na bancada. Então, em determinadas situações, ele é essencial e a gente faz consertos, faz manutenções, utilizando o multímetro. Mas o objetivo do vídeo de hoje é falar sobre o osciloscópio. O osciloscópio eu considero como o rei, como o equipamento, um dos principais equipamentos para a área de medição elétrica. Então, com o osciloscópio a gente pode ver a forma de onda do sinal elétrico que eu tenho naquele meu circuito, naquele ponto de medição. Com isso a gente consegue ver se ele está correto ou não, e efetuar as manutenções necessárias. Mas vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em osciloscópio, a gente vem em mente, como o próprio nome diz, oscilação, oscilador, algo que está oscilando. Então eu vou conseguir ver, ou analisar uma forma de onda ou um sinal que está oscilando. Aqui a gente tem uma forma de onda quadrada, que eu já gravei previamente nesse osciloscópio, mas que a gente consegue então ver ela. Com isso a gente consegue fazer algumas análises em frequências e na amplitude. Então vamos lá, basicamente a gente tem dois eixos no osciloscópio, o eixo horizontal, que é o eixo X, onde a gente mede a nossa escala de tempo, então em segundos, milissegundos, microsegundos e aí vai. E o eixo Y, onde a gente mede a nossa tensão, então o sinal a ser medido ele tem um nível de tensão, e aqui através do eixo Y a gente tem a escala de tensão, cada quadradinho desse, ele representa um nível de tensão, tanto na vertical como na horizontal, cada quadradinho desse representa uma base de tempo. Neste caso, pessoal, se a gente for olhar aqui, cada quadradinho desse aqui representa 1 volt, então eu tenho aqui, praticamente 2 volts e meio de tensão sendo representada. E aqui, nesse osciloscópio, ele marca a escala de tempo, que é de 500 microsegundos. Então, cada quadradinho aqui na horizontal, ele representa 500 microsegundos. Então, a gente tem aqui representado 1 milissegundo, o que me dá uma frequência, então, de 1 kHz. Será que é isso, pessoal? Esse osciloscópio, então, ele tem a função de measure. Então, aqui eu já tinha setado. Eu tenho uma frequência de aproximadamente 1 kHz, com a tensão de pico a pico, da base até o topo, de 2,5 volts. Esse osciloscópio em particular é um osciloscópio da Agilent, que hoje em dia é Kisai, modelo DSO-X 2002. É um osciloscópio com 2 canais de entrada, uma frequência, uma largura de banda até 70 MHz, ou seja, ele consegue medir de 0 Hz, ou tensão DC, até 70 MHz, com uma taxa de amostragem de 2 gigasamples por segundo. Então, quanto maior a nossa taxa de amostragem, melhor, com melhor qualidade a gente consegue fazer a medição, ou com melhor qualidade a gente consegue ter uma amostra do sinal representado na nossa tela. Esse osciloscópio tem uma série de funções, algumas delas a gente vai ver aqui ao longo do vídeo. Para fazer as medições, a gente tem que tomar alguns cuidados, pessoal? Como a largura de banda desse osciloscópio é no máximo 70 MHz, eu tenho que escolher uma ponteira que tem uma largura de banda de 70 MHz ou mais. Neste caso, a ponteira que eu tenho aqui, ela tem é uma ponteira passiva, ela tem uma largura de banda de 150 MHz, com a tensão máxima de 300 volts RMS em categoria 1 ou 2. Então, é uma ponteira que atende às minhas necessidades neste caso. Esse osciloscópio ele tem associado a ele então um gerador de forma de onda de referência, que ele serve para gerar essa tensão de referência que a gente está vendo na tela. Então a gente consegue aumentar a frequência, selecionar mais ou menos essa forma de onda e aumentar então aqui a tensão. Sempre toda forma de onda ela tem uma referência. Então aqui neste caso a gente tem um sinalzinho de terra que a gente pode alterar através do canal que a gente está operando. Então a gente está operando no canal 2, eu consigo diminuir essa minha referência, e aqui eu vou mostrando onde é que ela está, para um valor que a gente consiga trabalhar ou visualizar ele melhor na tela. Então coloquei ela aqui em 3 volts. Com isso eu posso mexer na minha escala de tensão. Para mexer na minha escala de tensão eu tenho que mexer aqui no meu knob, altera a escala, o valor de cada quadradinho. Se ele estava em volts, vamos passar para 500 mV. Se ele está em 500 mV, então cada quadradinho desse vale 500 mV. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, o que me dá os 2,5 volts que a gente tem aqui. Vamos alterar um pouco a frequência. Eu quero expandir, ou aumentar, diminuir a quantidade de formas de onda que está aqui na minha tela. Então eu tenho que mexer na minha base de tempo. Eu estou agora com 200 microsegundos por quadradinho. Vamos alterar.
Eu estava antes em 500 milissegundos, né? Então cada quadradinho vale 500 milissegundos. Eu tenho 1 milissegundo total desse período da forma de onda. Vamos aumentar e vamos certificar se de fato é isso mesmo. Então aqui eu tenho que 200 microsegundos é cada quadradinho desse no eixo X. Então vamos deslocar um pouco a forma de onda, tá pessoal? A gente consegue deslocar através desse outro knob. Então vamos colocar aqui. Eu tenho que medir então, somar os quadradinhos desse período até o próximo período. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, né? Vezes 200 microsegundos vai me dar 1 milissegundo, que é o período dessa forma de onda, o que totaliza então 1 kHz de frequência. Então essas são as medições básicas, eu diria, né, que a gente consegue fazer com esse equipamento. Uma coisa que sempre gera dúvida no uso de osciloscópios é a questão do acoplamento, CA ou CC. Notem que eu estou com o meu canal 2 ativado e eu tenho aqui no meu menu o acoplamento DC. O acoplamento DC, pessoal, o que ele serve? Ele serve para nos mostrar, né, uma forma de onda que eu tenho com relação sempre ao terra. Então, se essa minha forma de onda for positiva, eu tenho meu nível de terra, né, meu nível de ground aqui da minha ponteira, eu vou ter o meu sinal para cima, né, ou para baixo se ele for negativo. Nesse caso ele é positivo, ele está para cima. Se o meu sinal fosse negativo, ele estaria invertido. O acoplamento CA, ele acaba tirando a componente DC desse sinal. Quando eu faço o acoplamento CA, né, eu só estou interessado na parte da forma de onda que está alternada, né, que ela está oscilando. Então eu tiro a componente CC desse meu sinal. O que acontece, né? Vamos ver. Clicando aqui eu tenho o acoplamento DC, né? Ou seja, eu estou com essa forma de onda como ela realmente é, né? O terra, né, da minha garrinha jacaré está aterrado, é o meu nível 0, e a minha forma de onda quando ela sobe ela tem 2,5 volts. Quando eu faço o acoplamento CA, eu extraio, né, essa minha componente DC dessa minha forma de onda e eu vou ter esse resultado. Ou seja, eu desloquei essa minha forma de onda para o valor de tensão média que eu tenho dessa forma de onda. Então ela vai oscilar agora em torno, né, em torno da sua tensão média, né, ou seja, em torno do meu terra que eu tenho aqui. Então a minha forma de onda ela aproximadamente continua com 2,5, né? Aqui, se a gente deslocar um pouquinho, né, a gente vai continuar medindo os 2,5 volts. Notem, né, estou com 1,5 volt por escala. Eu tenho então 2, aproximadamente 2,5 volts. Basicamente, né, essa é a função do acoplamento CA. Eu extraio, né, a minha componente DC da forma de onda que eu estou medindo, deixando somente o componente CA presente nela. Onde isso é bastante interessante, tá pessoal? Se a gente tem uma fonte retificadora em onda completa, onde a gente tem um filtro capacitivo, se eu quiser medir o ripple, né, ou aquela ondulação que eu tenho em cima do capacitor, eu coloco o acoplamento CA e deixo somente a parte da oscilação da fonte sendo mostrada, e com isso a gente consegue medir o ripple com bastante tranquilidade. No caso dos osciloscópios digitais, assim como esse, a gente tem umas vantagens perante um osciloscópio analógico. Uma delas é o botão que eu sempre recomendo a ninguém usar, né? Se eu tenho uma forma de onda que eu não sei como ela está, ele tem um botãozinho aqui em cima chamado Auto Scale, que ele simplesmente vai lá e seleciona a forma de onda na melhor visualização possível na nossa tela. Então a gente tem a forma de onda aqui, sem muito trabalho, a gente tem a forma de onda sincronizada, já bonitinha, sendo mostrada na tela. Mas o mais interessante, né, pessoal, é sempre a gente estar buscando essa informação e sabendo onde buscar ela no osciloscópio. Outras funções interessantes que a gente tem aqui. Todo osciloscópio tem um modo de aquisição. Vamos apertar aqui em Acquire, em aquisição, e aqui eu tenho a seleção. Nesse momento ele está na modo de aquisição normal. Vamos selecionar aqui a detecção de pico, onde ele vai detectar os picos que acabam aparecendo nessa forma de onda. É uma opção, pode ser interessante. Outra opção é a média. Eu tiro uma média da forma de onda que eu tenho. Nesse caso eu posso selecionar entre a média de 2 valores, pessoal, até uma média com 4 valores, 4 formas de ondas, né? No máximo desse equipamento eu posso tirar uma média com 65.536 amostras, o que é bastante grande. Dependendo do sinal, talvez seja interessante. O comum, o legal, já com 2 amostras, 4, eu já consigo ter uma forma de onda mais limpa, né? Mais clean. A forma de onda com alta resolução também é uma opção que a gente pode
está adotando e melhorando a forma de onda na imagem. O modo mais rápido, eu sempre costumo dizer, é o modo normal, dependendo do tipo do osciloscópio. Uma outra função muito importante de todo osciloscópio é a função do trigger. O que o trigger faz? Ele sincroniza, né, ou ele trava a forma de onda que a gente tem na tela e deixa ela estabilizada. Então aqui, vamos apertar a função do trigger, eu tenho um botãozinho onde a gente pode selecionar. Notem que aqui está meu trigger, né? A forma de onda minha, ela está sincronizada então com o canal 2, que ele está verdinho, né? E eu estou com ele selecionado aqui. Então se eu subir esse meu nível de trigger para cima da minha forma de onda, vamos ver o que vai acontecer. Ela se perde. A minha forma de onda é aquela que está ali, é aquela que estava, mas ela perde a referência, eu fico sem saber onde ela está. Então a gente tem que buscar o valor normal. Tipicamente se coloca no centro da forma de onda que está sendo avaliada, para que a gente consiga extrair uma boa forma de onda. Outras funções interessantes do trigger, né? Eu tenho a opção, nesse caso, né, nesse osciloscópio, de selecionar o trigger pelo canal 1, canal 2, uma linha externa, que fica um conector aqui na parte de trás. Posso selecionar pela frequência da rede ou nas duas opções do gerador de funções que ele tem aqui integrado. Vamos deixar aqui no canal 2, que é o que a gente tem agora. E eu posso selecionar ele pela borda de subida. Notem que o meu sinal, né, ele está vindo, descendo, vem aqui e sobe. Então, o meu trigger sempre se dá no centro da tela, por onde a gente tem esse pontinho aqui de referência. Vamos dar uma olhadinha se a gente consegue. Notem que a gente consegue alterar. Esse pontinho ele sai do lugar típico dele, né? E a gente consegue alterar então a forma de onda o ponto de sincronia, ponto de início de trigger. Então vamos zerar isso aqui. E aqui eu estou selecionado na borda de subida. Vamos selecionar agora a borda de descida. Notem que a minha forma de onda, então ela se deslocou, né? Ela estava nessa opção, na borda de subida, agora ela vai sincronizar na borda de descida. Ou dependendo da forma de onda, a gente pode fazer de modo alternado ou ambas, né? Outra função muito importante, né, que a gente tem nesse tipo de osciloscópio é a função de medição, onde a gente pode adicionar vários tipos de medições, tá, pessoal? Onde a gente pode mostrar todas, né? A forma de onda pico-to-pico, máximo, mínimo, amplitude, top, enfim, várias medições que a gente tem aqui, dead cycle, período, frequência, delay, enfim, várias situações. Vamos clicar aqui, ó, Snapshot All, e vamos selecionar todas as medições possíveis. Então notem, né? A gente tem 31 medições aqui nesse osciloscópio aqui, que ele acaba mostrando para nós. Então é a tensão pico a pico, máximo, mínimo, amplitude que eu tenho do sinal, o máximo da base, o máximo do topo da forma de onda, enfim, a tensão média, average, frequência, o período dela, enfim, são inúmeras medições, né? Dead cycle, que é bastante interessante para quem está medindo PWMs, enfim, tem uma série de medições que a gente pode, que são muito úteis para a gente poder avaliar, né, o sinal que a gente está medindo. Isso nenhum osciloscópio analógico tem, são somente os digitais. Tem essa grande vantagem de poder mostrar isso para nós. Outra coisa legal desse osciloscópio, a gente pode criar um sinal de referência. Então vamos lá em referência, vamos criar a referência 1, vamos salvar a referência 1. Notem, né, que ele tornou a forma de onda que eu tinha um sinal um pouco marrom. E se eu tirar, né, a forma de onda que eu tenho existente ali hoje, ela vai simplesmente manter, né, aquela forma de onda que eu tinha. Se eu tenho uma linha de produção, comparar, né, se o sinal que eu estou tendo ele está igual àquele meu sinal de referência. Então são opções, são vantagens, eu diria, que esse tipo de osciloscópio aqui proporciona. Uma outra função que esse equipamento tem, através dessa função matemática, desse botãozinho Math, a gente consegue fazer operações matemáticas, onde eu posso somar, subtrair, multiplicar, dividir ou usar a transformada FFT, transformada rápida de Fourier, para fazer a análise dessa forma de onda que eu tenho na tela, então no canal 2. Então vamos colocar aqui o canal 2, né? Essa é a transformada rápida, né, que a gente tem do canal 2, onde a gente tem alguns valores de frequência, né, que a gente consegue ver aqui na tela. É um analisador de espectro barato, incorporado matematicamente dentro do osciloscópio, então que pode nos ajudar em algumas funções. Esse osciloscópio também ele tem a função de decodificar sinal serial e também de medir até 16 canais digitais, mas essas duas funções eu não comprei a chave de acesso ainda, então não estão habilitadas. Uma outra função bem interessante desse osciloscópio em particular, ele tem um gerador de funções integrado. Então, a gente clicando aqui, né, na funçãozinha do gerador de funções, então ele nos libera a geração de algumas fórmulas de onda que saem através desse conector
aqui, que é o gerador de funções. Então aqui eu tenho algumas formas de onda, que são senoidal, forma de onda quadrada, rampa, um pulso, né? Um nível DC e um valor de ruído. Então vamos lá, uma senoide, por exemplo, aqui a gente pode selecionar a frequência. Notem que aqui eu estou com 1 kHz e ele está medindo aproximadamente 1 kHz. A gente pode alterar essa frequência para valores aí que é o máximo de 20 MHz. Notem, eu estou com forma de onda de 20 MHz. Aqui a gente consegue então reduzir o sinal, né, qualquer valor aí nesse intervalo de tempo. Vamos escolher um valor aí 10K. Com o valor de 10K a gente pode alterar também a amplitude desse sinal, né? Vamos colocar aqui até o máximo para a gente ter uma percepção do que até que ponto ele vai. Então eu consigo chegar no máximo aí de saída 5 volts de pico a pico, o que já serve para a gente aplicar em várias situações. Por exemplo, aqui na forma de onda de pulso, eu consigo selecionar a largura que eu tenho da minha forma de onda. Então eu posso variar, né, de 0 a 100% esse meu duty cycle e fazer testes em circuitos aí PWM. Então isso é bem interessante nesse osciloscópio. Então a gente pode testar alguns conversores aí buck-bust com bastante tranquilidade. Então pessoal, esse osciloscópio tem muitas outras funções, né, que eu não consegui falar no vídeo de hoje. Se você tem interesse em aprender ou que eu fale sobre elas, deixe escrito nos comentários as suas dúvidas e sugestões, e assim a gente consegue fazer um próximo vídeo com essas dúvidas em específico. Então era isso, um grande abraço a todos.